Hoje é 22 de março de 2023, estamos em Teoria das Estruturas 1 e vamos continuar analisando o método das forças. Agora vamos mostrar o exemplo em um pórtico. Hoje é 22 de março de 2023, estamos em Teoria das Estruturas 1 e vamos continuar analisando o método das forças. Agora vamos mostrar o exemplo em um pórtico. O primeiro passo para a gente resolver esse problema aqui é descobrir quantas vezes essa estrutura é hiperestática. Então nós vamos ver aqui que ela tem incógnitas, né? Vamos ver quantas incógnitas ela tem. Ela tem 5 incógnitas, né? Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4 e por último ela tem 5 incógnitas. Então ela tem 5 incógnitas menos 3 equações de equilíbrio disponíveis. O grau de hiperestaticidade dessa estrutura vai ser 2, né? Nós estamos chamando de GH. São 5 incógnitas menos 3 equações, vai dar 2. Isso significa que eu tenho que romper 2 vínculos. Existem várias possibilidades para romper esses vínculos, mas pela experiência que nós tivemos até agora, né, vamos romper os vínculos aqui da reação 2 e da reação 4. Vamos romper esses dois vínculos. A gente coloca a estrutura novamente aqui embaixo. E aí, eu vou romper esses dois vínculos aqui. Então a estrutura ela fica isostática, né? Eu rompi esses dois vínculos. E aqui, eu coloco o hiperestático 1. Vamos colocar a estrutura novamente, né? Aqui eu vou colocar o hiperestático 1, agora sem os carregamentos. Vamos colocar ele na direção positiva aqui. Esse aqui vai ser o hiperestático 1. Ok? E agora vamos, para que ela fique equivalente, né? Que ela fique equivalente, vamos diminuir um pouco aqui para caber. Vem um pouquinho aqui para o lado. Vem um pouquinho aqui para o lado. E agora, para que ela fique equivalente, eu vou colocar aqui o hiperestático 2. Na direção positiva da força. Hiperestático 2. Então, a estrutura original foi transformada em 3 estruturas isostáticas. Foi transformada em 3 estruturas isostáticas. E agora a gente vai resolver essas estruturas isostáticas e achar os deslocamentos na direção 1 e na direção 2. E por fim, resolver a equação de compatibilidade, seguindo o método. Após o rompimento dos vínculos, né, eu vou ter o estado inicial que eu chamo de E0, que é a estrutura sem vínculos e com o carregamento. Eu vou ter a estrutura que eu vou chamar de E1, que é a estrutura sem vínculos, né, e com o hiperestático na direção do travamento do vínculo 1, que eu rompi. E eu vou ter a estrutura E2, que é a estrutura sem os vínculos e sem o carregamento, com o hiperestático na direção do vínculo 2. São 3 estruturas isostáticas e agora eu tenho que, em primeiro lugar, resolver, né, essas estruturas isostáticas, achar as reações de apoio e expressões de momento fletor. Vamos lá com a primeira, né? Primeira estrutura aqui, ó, vai ter
Vou chamar a reação de R1. Vou chamar essa reação aqui de R2. Essa horizontal. Vou chamar de R2. E vou chamar o momento de M. Ora, com o somatório das forças na direção x igual a zero, como eu sei, né, a equação que eu tenho, que o somatório das forças na direção x é igual a zero, eu posso dizer que R2 é igual a menos 80, né, que é 40 vezes, 20 vezes 4, 80 positivo, menos 80, zero. Com o somatório das forças na direção y igual a zero, eu posso dizer que R1 é igual a 350, positivo. Com o somatório das forças, com o somatório dos momentos no ponto A, vamos colocar aqui, o somatório dos momentos é igual a zero, somatório dos momentos no ponto A igual a zero, lembrando do sentido positivo dos momentos, isso aqui implica em dizer que o momento, do jeito que ele está aqui, eu coloquei ele girando no sentido positivo, vai ser igual a 70 vezes 5 vezes 5 sobre 2, mais 20 vezes 4 vezes 4 sobre 2. Então, aqui dá o valor do momento, né? Fazendo as continhas, eu tenho 35 vezes 25 mais 20 vezes 8. O momento dá 1035. O momento dá 1035 kN vezes metro, né? Então é só colocar agora os valores que eu já sei aqui no lugar das reações de apoio. Aqui vai ser o R1 350, né? O R2 deu menos 80, menos quer dizer que ele está para o outro lado, só inverter a setinha. Menos 80. E o momento deu 1035. O momento deu 1035. Então, coloco aqui 1035. Já achei as reações de apoio. Posso também agora achar as reações de apoio tanto para o E1 e para o E2. Nesse caso aqui são reações mais fáceis de serem achadas. Por exemplo, não tem nada na direção x, na direção x é zero. Se tem mais um na direção y, aqui no apoio tem que ter menos 1. Esse momento está girando 5 positivo, então aqui no apoio tem que girar 5 negativo. Já achei as reações de apoio aqui para esse pórtico. Aqui é a mesma coisa no pórtico do E2. Não tem nada na direção y, na direção x para dar equilíbrio. Aqui no apoio tem que ter um no sentido negativo, né? O momento agora está gerando 4 no sentido negativo, então vou ter que gerar 4 aqui no sentido positivo para anular o momento. E aí eu já achei as reações tanto no E0, quanto no E1, quanto no E2. Agora eu preciso das expressões de momento fletor. Para isso, vamos fazer o equilíbrio das barras nas três situações. Vamos fazer o equilíbrio das barras nas três situações. Fica mais fácil da gente escolher onde vai ficar a origem das expressões de momento fletor. Vamos começar com a primeira barra do primeiro pórtico, né? Vamos colocar ela aqui. Opa! Vamos colocar essa barra aqui. Então é uma barra vertical. Ela tem as reações aqui de 350 e 80.
tem uma carga distribuída aqui de 20. A gente coloca a carga distribuída de 20. Né? E é isso, está aqui. Ó, primeira, tem um momento, perdão. Tem um momento de 1035. Tem um momento de 1035. Então, para equilibrar, já de cara aqui na direção Y, eu tenho que ter 350 para baixo. Certo? 350. Na direção X, como ela tem 4 metros, 80, 20 vezes 4 equilibra. E eu preciso ver agora que momento eu vou acrescentar aqui na outra ponta para ver se para dar equilíbrio nessa barra. Eu não sei que momento é, vou colocar aqui um momento M, no sentido positivo. E vou fazer o somatório dos momentos em B. Aí eu já começo com, aqui é o sentido positivo, eu já começo com 1035, positivo, menos 80 vezes 4, que está girando no sentido negativo, né? Mais 20 vezes 4 vezes 2, mais 20 vezes 4 vezes 2, mais o próprio M. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero, com uma equação com a única incógnita. Né? Daqui eu vou tirar o valor de M. Né? M é igual, aí vamos colocar para o outro lado todas as equações, menos 1035, mais 80 vezes 4, mais 80, mais 80, menos 80, menos 80 vezes 2. Então, esse momento aqui deu menos 875, né? Só conferindo, a gente faz aqui, ó, 1035, menos 80 vezes 4, mais 80 vezes 2, menos 875, dá zero. Ok? Já achamos esse momento. Como ele é menos, significa que ele está girando no sentido contrário, 875. Equilibramos a primeira barra. Continuando aqui, vamos agora equilibrar a outra barra, né? Vamos colocar aqui os carregamentos que ela tem. Esse 875 aqui, esse momento que estava girando no sentido negativo, né? Agora ele vai girar no sentido positivo quando for transmitido para outra barra. 875. Ela tem essa força de 350, vou botar 875 aqui mais para o lado. Essa força de 350 que estava para baixo vai ser transmitida aqui para cima. 350. E tem uma carga distribuída de 70, né? Tem uma carga distribuída de 70 em 5 metros. Está equilibrado em X, já que não tem força em X. Está equilibrado em Y, porque é 350 subindo, 70 vezes 5 dá 350 para baixo, está descendo. Eu só preciso ver aqui, verificar o somatório dos momentos aqui nesse ponto C. Então eu faço o somatório dos momentos no ponto C,
lembrando que o sentido positivo é esse, eu fico com mais 875 menos 350 vezes 5, menos 350 vezes 5, né, que está girando no sentido contrário, mais 70 vezes 5 vezes 5 sobre 2. Aí ia fazer esse somatório e ver quanto é que dá, né? Pega aqui a calculadora. 875 menos 350 vezes 5 mais 35 vezes 25 dá zero. Então a barra está equilibrada. Eu já equilibrei as barras aqui para o E0. Ok? Só colocar aqui um pouco mais para o lado. Aqui é a verificação do momento, tudo certinho. E aqui é a verificação do momento também no ponto C. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o E1 e para o E2. Então está aqui o E1, uma barra de 4 metros. Vamos começar com a barra vertical. Né? Uma barra de 4 metros. Na extremidade tem uma força de 1 para baixo e um momento de 5 negativo. Né? Tem uma força de 1 para baixo e um momento de 5 negativo. Tá aqui. Para equilibrar essa barra, de cara aqui na outra extremidade, para equilibrar em Y, para equilibrar na direção Y, eu tenho que colocar uma força de 1 para cima. Opa! Força de 1. Como não tem nenhuma força ortogonal à barra, o único jeito de equilibrar esse momento é colocando o momento no sentido contrário lá em cima. Né? Vou colocar o momento no sentido positivo. Essa barra agora está equilibrada. A próxima barra, vamos colocar aqui. Melhor aqui, ajeitando. Essa força de 1 que estava para cima, ela é transmitida para baixo. Gente, ela transmite para baixo. Esse momento de 5 aqui, que estava girando no sentido positivo, passa a girar no sentido negativo. E ela já tinha uma força de 1 aplicada para cima. Já estava aplicada sobre essa barra uma força de 1. Em X está equilibrado, em Y está equilibrado. Como ela tem 5 metros, esse momento aqui fica mais 5 menos 5, 0. A barra já está equilibrada. E esse aqui foi o E1. Agora, o mesmo procedimento para o E2. De novo, a barra vertical. Né? A barra vertical. Quais são as forças que estão na barra vertical no E2? 1 no sentido negativo e 4 um momento positivo. Então, 1 no sentido negativo e 4, vamos ver esse momento de 4 como é que ele está. 4 está no sentido positivo aqui. Momento de 4. Bom, para equilibrar essa barra, de cara eu tenho que ter um 1 aqui na direção X para zerar a direção X. Na direção Y não precisa de nada. Cuidado para não se empolgar e colocar esse momento de 4 aqui para equilibrar, porque o somatório dos momentos aqui já dá 0. Essa barra tem 4 metros, ó.
Eu tenho 1 vezes 4 negativo, mais o 4 zerou, eu não preciso acrescentar momento nenhum. Tem que tomar muito cuidado aqui, se está empolgado, né, está querendo fazer rápido, aí joga 4 aqui, errou já. Tem que fazer o somatório dos momentos, né? O somatório dos momentos aqui já dá zero, porque 1 vezes 4 negativo, mais o 4 positivo, zerou. Agora eu vou equilibrar a barra horizontal, né? A barra horizontal, o que vai acontecer? Esse 1 que estava no sentido positivo, ele é transmitido no sentido negativo. Já tinha um aplicado aqui da reação de apoio, né? Aplicado sobre a barra, ele dá 1. Não transmite em momento nenhum, essa barra já está equilibrada em x e y não tem momento. Esse é o E2. Então eu tenho aqui o E0, o E1 e o E2 com as barras equilibradas. Pelo método das forças agora, eu preciso achar os deslocamentos 1 e 2, tanto no E0, quanto no E1, quanto no E2. E para isso eu preciso de expressões de momento fletor. Ok? Vamos primeiro achar o... Agora então que eu achei as reações de apoio e equilibrei as barras, eu posso calcular os deslocamentos na direção 1 e na direção 2 aqui, nos vínculos que eu rompi. Vamos começar com ΔI 0. Né? Vamos começar com o deslocamento ΔI 0. ΔI 0, né? É esse deslocamento. Eu vou lá para o E0. ΔI 0 é esse deslocamento aqui na direção vertical. Para fazer isso, eu preciso de colocar na estrutura virtual uma força de 1 aqui na direção onde eu quero o deslocamento. Já está aqui no E1. Então, ΔI 0 vai ser a combinação do E0 com E1, ou se preferir, do E1 com o E0. Eu preciso, então, achar uma expressão de momento fletor para as duas barras. Como eu fiz o equilíbrio das barras, eu posso analisar, combinando aqui o E1 com o E0, onde fica mais fácil colocar a origem. No E0, é mais fácil colocar a origem para a expressão de momento fletor aqui em cima, na barra vertical. E no E1, tanto faz. Então, eu vou colocar as duas origens aqui em cima. Fica mais fácil. Na barra horizontal, fica mais fácil colocar a origem aqui na extremidade. Colocar a origem na extremidade. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma seção distante x dessas origens, tanto no E0 quanto no E1. Pego uma distância x, né? Aqui, ó, tanto na barra vertical quanto na barra horizontal, eu coloquei a origem, e aqui estou pegando uma distância x, e aí, ó, agora é combinar, né? Lembrando, é sempre bom lembrar que as fibras estão aqui, ó, no lado de dentro do pórtico, né? Que estão as fibras, que agora eu vou achar expressões de momento fletor. Então vamos lá. Vou pegar a expressão, vou chamar essa barra aqui de domínio 1, né? Domínio. Eu vou chamar a expressão de domínio 1, e a barra horizontal eu vou chamar de domínio 2. No domínio 1, eu vou ter a expressão m de x. Como eu coloquei a origem em cima, vai ser menos 875, que está comprimindo, menos 10x ao quadrado.
Então, menos 875 menos 10x ao quadrado. De onde vem esse menos 10x ao quadrado? Olha aqui. A seção está aqui, ó. Eu vou ter essa carga distribuída. A fictícia aqui vai ficar, como é 20, fica 20x concentrado aqui no meio, que é x sobre 2. 20x vezes x sobre 2, comprimindo, né, dá menos 10x ao quadrado. Pegando a seção aqui do domínio 2, no domínio 2, vai ser quem? Vai ser menos 35x ao quadrado, pelo mesmo motivo. Eu tenho essa carga aqui distribuída, fica 70x. Esse 70x vai estar aqui, mais ou menos, a x sobre 2 da seção, não é verdade? A distância do 70x vai ser x sobre 2. Como está comprimindo, é negativo. Então, menos 70x vezes x sobre 2, menos, né, menos 35x ao quadrado. Agora eu vou pegar a expressão m barra de x. Vou pegar a expressão m barra de x. No E1, primeiro, no domínio 1, que é a vertical. Se eu olhar aqui, as fibras estão aqui. As fibras estão sempre aqui embaixo, né? Lembrando, olha as fibras aqui. E aqui na barra horizontal, as fibras estão embaixo também. Então, se eu pegar a seção distante x, eu só vou ver os 5 aqui tracionando. Então, 5, constante. E no trecho 2? No trecho 2 eu vou ver 1 vezes x. Eu vou ver x. Então, aqui eu tenho m vezes m barra. M vezes m barra. Né? Que vai ser 5 vezes menos 875 menos 10x. Aqui eu vou botar o domínio, né? Domínio. A barra vertical, ela vai de 0 a 4, as duas expressões x são válidas de 0 a 4, e a barra 2 é válida de 0 a 5. Né? Com isso aqui, eu já posso calcular o delta 0, que é a combinação do E0 com o E1, delta 0, né? E eu dividi em dois domínios. Olhando essas expressões aqui, ó, delta 0, vai ser 1 sobre I, vezes a integral. O trecho 1 é de 0 até 4. Quais são as duas integrais que estão se multiplicando no trecho 1? Menos 875 menos 10x ao quadrado. Menos 875 que multiplica, menos 875 menos 10x ao quadrado, que multiplica 5 dx. Vou botar um colchete aqui. Esse é o primeiro trecho, mais a integral do segundo trecho, que é a barra de 5 metros, a integral de 0 a 5. Quais são as expressões? Menos 35x ao quadrado, que multiplica x. Né? Vamos colocar aqui. Menos 35x ao quadrado, que multiplica x dx. E aí, fecha o colchete. Resolvendo essas duas integrais aqui, a gente tem o valor de delta 0. Né? Então, vamos resolver as duas integrais para achar o valor de delta 0. Resolvendo o valor da integral, eu acho o valor de delta 0 igual a menos 120,177 sobre 5 aí. Vou repetir o mesmo procedimento para achar o delta 0. Né? Delta 0 vai ser a combinação do E2 com E0. Nesse caso, já fica evidente aqui que a barra 2, o domínio 2, não vai dar
expressão de momento. Não tem momento fletor aqui. Eu só vou combinar domínio 1 com domínio 1. Vou deixar aqui no domínio 2 a origem, né? Eu vou colocar a origem aqui no mesmo ponto que eu coloquei do E1, no mesmo ponto que eu coloquei do E0. Vamos colocar a origem aqui em cima. Lembrando que as fibras estão embaixo, o delta, a expressão do momento fletor vai ser menos x, né? Você pegar uma seção aqui distante x, as fibras estão aqui embaixo, o momento fletor é menos x. Então, eu vou combinar essa barra com a primeira barra lá, que é a expressão de momento fletor. Eu já tenho ela aqui, menos 875, menos 10x ao quadrado. Então, o delta 2,0 é mais fácil, né? O delta 2,0 é mais fácil de achar. Vamos colocar aqui, ó, delta 2,0 é igual a 1 sobre I. Só vai ter a primeira barra, então vai ser de 0 a 4. De quem? Menos 875. Menos 875 menos 10x ao quadrado, que é a expressão, vezes a expressão do delta 2,0, que é menos x. Menos x. Resolvendo essa integral, eu tenho o valor de delta 2,0. Resolvendo a integral, eu acho que a expressão de delta 2,0 é 7.640 sobre EI. Então, já tenho o delta 1,0 e o delta 2,0, ok? Faltam os outros coeficientes de rigidez, né? Ou coeficiente de flexibilidade, melhor dizendo, que é o delta 1, delta 1, delta 2, delta 2,1 e delta 2,2. Vamos para o delta 1. O delta 1 é o E1 combinado com ele mesmo. Então, a primeira barra vai ser 5 vezes 5, 25 dx, de 0 a 4. E a segunda barra, vou colocar a origem aqui, que vai ser x vezes x, vai ser x ao quadrado de 0 a 5. Então, delta 1, vamos colocar aqui, ó, delta 1 é igual a 1 sobre I. Nesse caso, vão ter duas barras, né? A primeira barra de 0 a 4, de quem? Vamos repetir aqui, ó, a expressão da primeira barra. 5 vezes 5, 25 dx, mais a segunda barra, que é de 0 a 5, o domínio, né? De 0 a 5, o domínio. Vamos ver a segunda barra lá. Colocando a origem aqui na extremidade, vai ser x vezes x ao quadrado dx. Resolvendo essa integral aqui, a gente acha o delta 1. Resolvendo a integral, delta 1 é igual a 425 sobre 3i. Agora nós vamos calcular o delta 2,1, que é igual ao delta 1,2. Né? Então vamos calcular aqui, delta 2,1. Delta 2,1 é 2 com E1. Novamente, a barra horizontal não vai combinar nada com nada. Então, colocando a origem em cima aqui, para o E1 e para o E2, eu vou ter 5 vezes menos x, menos 5x de 0 a 4. Então, vai ser a integral de 1 sobre I. 1 sobre I, que multiplica a integral de 0 a 4, menos 5x dx, certo? Só repetindo, o 5 positivo com vezes menos x fica menos 5x dx. Agora é resolver o valor dessa integral, que é achar o valor dessa integral. Resolvendo a integral, eu chego que o valor que o delta 2,1 é igual ao delta 1,2 é igual a menos 40.
Agora, por último, falta só o delta dos dois, né? Vamos colocar aqui para dar um espacinho maior. Vamos achar o delta dos dois. Delta dos dois. Delta dos dois vai ser 1 sobre i vezes a integral de 0 a 4. Só vai ter a primeira barra, porque nós já vimos que o delta dos dois, a segunda barra, não tem momento vetor. Então vai ser menos x vezes menos x dx, né? Menos x, vamos colocar aqui, ó, menos x vezes menos x dx. Então a gente vai resolver essa integral aqui. Resolvendo a integral, o delta dos dois é igual a 64 sobre 3 i. Agora eu já tenho todos os elementos da equação de compatibilidade. Tenho todos os elementos da equação de compatibilidade. O delta 1, 425 sobre 3. O delta 1, 2, que é menos 40. E o delta 2, 1 é menos 40 também. A matriz tem que ser simétrica. Você inverte o m com m barra, mas o produto continua o mesmo. E o delta dos dois, 64 sobre 3. Podemos fechar a matriz aqui. Podemos fechar aqui. Isso aqui, vezes os hiperestáticos que eu não sei a intensidade, F1 e F2, tem que ser igual ao menos beta zero. Beta zero nós temos aqui em cima, né? Vai ficar positivo 120, 177 sobre 5, mais 120, 177 sobre 5, o valor fica positivo, e o delta 20, vai ficar menos 7.640. Menos 7.640. Agora é resolver essa equação aqui. Resolvendo a equação, eu chego nesses valores de f. O próximo passo agora é achar as reações de apoio, fazendo o princípio da superposição dos efeitos, que diz que qualquer efeito é igual ao efeito no E0, mais o somatório dos efeitos nos EI, vezes FI. É isso que nós vamos fazer agora. Para usar, então, essa equação de superposição dos efeitos, eu preciso de uma convenção de posições lá no vetor reação, né? Eu preciso de uma convenção de posições lá no vetor reação. E aí eu vou pegar aqui a estrutura original e adotar a seguinte convenção de posições. 1 e 2, primeiras verticais, 3 e 4, as horizontais depois, e 5, a reação momento. E aí eu preciso dos valores dessas posições no E0, no E1 e no E2. Vamos pegar aqui primeiro do E0. Lembrando, né, 1 e 2 as verticais. Vamos lá, no E0. Pode ser aqui com as barras equilibradas, pode ser aqui com as forças resolvidas, com os pórticos, com as reações de apoio. Vamos copiar aqui do E0. 1, 350. 2 seria aqui essa posição E0. Posição 3, menos 80. Vou colocar aqui menos 80. Posição 4, 0. E posição 5, 1035 positivo. 1035. Então vamos pegar essas posições aqui e levar lá para o vetor. Nós só copiamos aqui. Vamos levar para o vetor E0. Está aqui, ó. Posição 1, 2, 3, 4, 5.
E aqui vamos fechar o vetor, antes e depois, mais. Aí vamos pegar no E1 e no E2. Vamos lá para o mesmo gráfico, que é fácil da gente ver, né? Então, no E1, posição 1 é menos 1, posição 2 é mais 1, a posição 3 é 0, a posição 4 é 0. E a posição 5, menos 5. Está girando no sentido negativo, menos 5. Vamos pegar essas posições e jogar lá para o E1. Aqui, E1. Tá aqui, ó. Agora eu vou pegar as mesmas posições de reação no E2. Aqui vamos copiar. O E2 está aqui, ó. Posição 1, 0. Posição 2, 0 também. Posição 3, 1. Não, posição 3, menos 1. Menos 1. Posição 4, 1. 1 positivo. E posição 5, 4 positivo. Vou pegar aqui o 4. Essas são as posições do E2. Vamos colocar lá, ó. Aqui a gente fecha o vetor. Isso aqui multiplica o F1 e o F2 que eu já achei aqui, né? Vamos copiar aqui, ó. Multiplica o F1 e F2. Vamos fechar aqui o vetor. Quando eu fizer essa soma aqui, é 0 mais EI vezes FI, eu vou achar as reações de apoio, né? Então vamos resolver essa equação aqui. Resolvendo as equações, né, resolvendo essa equação de superposição dos efeitos, nós achamos aqui então as reações de apoio, né? Obedecendo o vetor, por exemplo, reação 1 deu 204,34. Vamos anotar aqui, ó. 204,34. A reação 2, vamos botar 145,66. Vou deixar com duas casas, né? Então aqui a reação 2, 145,66. A reação 3, olha, deu positivo, 5,02. Curioso, né? 5,02. Positivo. A reação 4 deu menos 85,02. 02, menos 85,02. Vamos colocar aqui. Menos quer dizer que ela está ao contrário. Tá? 85. Aqui eu estou truncando, né? No vetor eu tenho os valores completos. E o momento deu 33,36 negativo. Então, negativo significa que ele está por outro lado, né? Então, vamos colocar o momento aqui, ó. 33,36. Essas são as reações de apoio, né, que eu achei aqui utilizando o método das forças. Só para efeito aqui de comparação, a gente vai resolver essa estrutura aqui no F2, né? E achamos aqui as reações de apoio, que está pequeno, mas eu vou colocar aqui, deu 204.
204,3, o nosso deu 204,34. Esse aqui deu 145,7, né? O nosso deu 45,65, a mesma coisa, né? Agora, essa reação aqui no F2 deu 4,8, a nossa deu 5,02. Essa reação aqui no F2 deu 84,8. A nossa deu 85,02, né? Deu uma diferencinha. O momento do F2 deu 32,9. Então aqui o momento dele deu 32,9, o nosso deu 33,3. Então aqui com o momento das forças dá umas pequenas diferenças, mas isso aqui é aceitável, né? Em torno de 1%, menos de 1%. Então resolvemos esse pórtico aqui pelo mecanismo do método das forças, né? Rompemos os vínculos. Primeiro calculamos quantas vezes ela é hiperestática, 2 vezes, rompemos 2 vínculos. Ao romper 2 vínculos, ficamos com 3 estruturas isostáticas, achamos as reações de apoio das 3 estruturas isostáticas, achamos expressões de momento fletor válidas para todo o comprimento das 3 estruturas isostáticas e calculamos deslocamentos nos pontos de rompimento de vínculo, fazendo com que esse deslocamento fosse zero na equação de compatibilidade. Achamos as forças incógnitas F1 e F2 e, utilizando o princípio da superposição dos efeitos, nós achamos as reações de apoio. Finalmente, comparamos com o F2 para ver que praticamente os valores batem com umas pequenas diferenças, ok?